estar feliz de ter vocês lá. Bem, vamos ler Gênesis 40. Coloca os comentários aí, pessoal. Gênesis 40, versículo 6 e versículo 8. Bem, que diz assim: quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. E aí José disse: é Deus quem dá capacidade para explicar os sonhos. Disse José: vão e conte-me o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e disse, aqui nos fala, de José. Todos nós conhecemos, a história de José. Você que talvez não conheça a história de José. José, ele foi, vendido ainda jovem pelos seus irmãos. A palavra nos fala que José, ele era o filho número 11 de Jacó, e José, ele tinha uma preferência, Jacó, ele tinha o José como seu queridinho, Acreditamos que talvez Jacó tenha esse carinho por José, em especial dos outros irmãos, porque José foi o filho da velhice de Jacó, e José também foi o filho da amada esposa Raquel, a qual nós conhecemos que ela não podia gerar. E a palavra nos fala que quando Benjamim nasceu, que foi o filho depois de José, da Raquel, ela veio a falecer. E aí a palavra nos fala que Jacó, ele tinha esse carinho especial por José, que era notado no meio dos seus irmãos. Então seus irmãos tinham inveja de José. Achava que Jacó, paparicava. A gente sempre acha isso, na verdade, Dos irmãos a gente acha que o pai, enfim. E aí José, ele foi, a palavra nos fala, se a gente for ler lá no versículo, uns versículos atrás, lá no versículo 37, capítulo 37 de Gênesis, nos fala que José, ele foi no encontro dos seus irmãos, segundo a ordem de Jacó. E aí os seus irmãos planejaram de o matar. Só que dois dos seus irmãos suplicaram para não matá-lo, E eles tiveram a ideia de jogar ele no poço, e quando veio uma caravana de Midian, eles o venderam como escravo. E aí começa a história de José. José foi parar na casa de Potifar, ele veio dessa caravana, foi parar no Egito, foi parar na casa de Potifar, trabalhou uns anos, foi acusado pela esposa de Potifar, de a ter agarrado, mas pelo contrário, José não quis nada com ela, fugiu. E aí José foi parar nessa prisão, nesse episódio que nós acabamos de ler aqui. E a palavra nos fala que José, ele era tão abençoado, ele era uma pessoa tão diferente, que aonde ele chegava, as coisas o ambiente mudava. O chefe da carceragem notou que José, ele era um cara tão diferente, que deixou tudo sobre a ordem de José. E aí esse copeiro, do rei, e esse padeiro do rei foi parar na prisão justamente aonde estava José. E aí a palavra nos fala que José notou que eles estavam tristes. E José perguntou, o que houve com vocês? Eles falaram, nós tivemos um sonho e ninguém sabe dizer o significado desse sonho. E aí José falou, me conte o sonho de vocês. E o tema de hoje é fé para ser usado por Deus. Porque muitas das vezes, quando nós estamos passando as situações na nossa vida que enfrentamos, que quando passamos por dificuldade, travamos, na verdade. Deus nos usa. Nós somos pessoas abençoadas, somos pessoas que, talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, você louva na sua igreja, você canta, você toca, você prega, você faz missões, só que em algum momento da sua vida, você enfrenta uma dificuldade. E qual é a nossa primeira atitude quando a gente passa por uma dificuldade? A gente paralisa. Porque pensamos assim, se Deus está comigo, eu não vou passar por problema nenhum, não. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. E aí, fé para ser usada é o seguinte, quando nós estamos passando por problemas, nós temos que entender que o problema não muda quem nós somos. Se nós estamos passando por uma crise financeira, essa crise financeira não muda quem nós somos diante de Deus. Se nós estamos enfrentando um problema na família, esse problema na família que nós estamos enfrentando não muda quem nós somos diante de Deus. E José entendeu isso. A
honestamente, ele não mudou quem ele era diante de Deus. Mesmo ele estando naquela prisão, naquela situação, sendo acusado de algo que ele não fez, ele se permitiu ser usado. Ele falou para aqueles homens, para o copeiro e para o padeiro do rei: me conte os sonhos, porque é de Deus que vem a revelação. Ou seja, eu estou passando por problemas e dificuldades, mas Deus está no controle da minha vida. Ele ainda continua no controle da minha vida. Então me conte que eu vou revelar o sonho de vocês. E aqueles homens contam o sonho para José. A palavra nos fala aqui no capítulo 40 de Gênesis que José ele revela o sonho. Ele diz o significado dos sonhos para aqueles homens. E a palavra nos fala que acontece exatamente, depois de 3 dias, acontece exatamente o que José fala para aquele copeiro e para aquele padeiro. Ele falou para o copeiro: o rei vai mandar te chamar e a sua função, você vai voltar a trabalhar no palácio. E você, padeiro, você vai ser enforcado. E aconteceu exatamente isso, como José falou. E aí, José, ele se permitiu ser usado na vida desses homens. E quantas pessoas estão parando o seu ministério, o seu chamado, aquilo que Deus te colocou, te confiou nas suas mãos, porque você está enfrentando uma dificuldade. Porque quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, a primeira coisa que fazemos é o quê? É paralisar. Quando nós estamos sendo afrontados pelo inimigo, a primeira atitude nossa é paralisar. Só que com José não foi assim. José foi quem ele foi, independente se ele estava na prisão, independente se ele não estava, ele não mudou. Ele continua sendo quem ele era. E existem pessoas que estão parando por causa de problemas. Irmãos, nós não estamos sendo usados por Deus pelas nossas forças, porque nós somos pequenos, nós somos frágeis, mas servimos um Deus grande, um Deus poderoso. E se você hoje, que está me ouvindo, está paralisado devido a alguma situação que você esteja vivendo, hoje é noite de você se levantar e dizer: eu vou me permitir ser usado sim, porque quem trabalha, quem faz é o Espírito Santo, não somos nós. Muitas vezes nós vamos pregar cura e nós vamos estar enfermos. Muitas vezes nós vamos pregar que Jesus liberta, salva, e existem pessoas da nossa família precisando ser libertas e precisamos salvos. Isso muda, pastor, a nossa fé? Não. Vamos continuar crendo em Deus, mesmo sabendo que nós estamos passando por situações. Servimos a um Deus poderoso. Se Ele quiser, Ele resolve a minha situação no instante, porque basta uma palavra do nosso Deus para que a nossa situação mude. Então hoje é noite de você se levantar, se permitir ser usado por Deus, independente das circunstâncias que você esteja passando. Amém? Porque o poder de Deus, ele não se limita na nossa força humana. Creia nisso nessa noite. O poder de Deus não se limita na nossa força. O poder de Deus vai muito além. Ele só precisa de nós para ir a alguém. Na verdade, Deus não pode descer do céu e fazer nada. Mas aí José, ele se permitiu ser usado. Ele não recuou. Ele não chegou naquela prisão e ficou revoltado com Deus. E disse: Deus, eu estou passando por tudo isso. Eu agora não quero saber de nada. Vou virar a cabeça, vou virar as costas para Deus. Pelo contrário, ele permaneceu quem ele era. Então, hoje é tempo de você se levantar e assumir a sua identidade em Cristo. Amém. Quem você é. Porque o que você está passando não muda os planos e os projetos de Deus para a sua vida. E aqui nos fala que aí José falou o sonho para aquele homem no versículo 14. E ele disse para ele assim: não esqueça de mim. Mas o que aconteceu? Ele se esqueceu. Versículo 14. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre-se de mim, por favor. Tenha bondade e fale ao meu respeito com o rei. Ajude-me a sair desta cadeia. E aí no versículo 23 nos fala que o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ele se esqueceu completamente. O rei mandou chamar o copeiro. Ele foi restituído do cargo dele. O padeiro, como José tinha revelado, foi morto, enforcado. Mas o copeiro não lembrou. E aí, depois de 2 anos, o capítulo 41 nos fala que depois de 2 anos, Faraó, que era o rei do Egito, ele teve um sonho. E aí esse sonho ninguém conseguia decifrar. E aqui nos fala
que no versículo 10, no capítulo 41, depois que se passou 2 anos, irmãos, aquele copeiro, aquele mesmo copeiro que José revelou o sonho na prisão, ele se lembrou de José. Ele falou, aqui no versículo 41, aqui no capítulo 41, versículo 20, versículo 10, olha que fala aqui, coisa mais linda, ó. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e o chefe dos padeiros nos mandou parar na cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. Cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu e ele revelou tudo o que aconteceu. O padeiro foi enforcado e eu fui restituído à minha posição como copeiro do rei. E aí Faraó, no meio do esforço, manda trazer esse homem. E o segundo tópico que eu queria deixar para a nossa reflexão nessa noite é Deus que faz lembrar o nosso nome. É Deus que faz soprar o nosso nome. Pensamos assim com Deus. Quem é que já fez essa oração? Deus está atrasado. Deus não está nada acontecendo. Deus entra ano e passa ano, parece que nada muda. Irmãos, é Deus que faz o teu nome ser lembrado. Se não chegou o tempo ainda, é porque Deus não fez o seu nome ser lembrado. 2 anos se passaram depois desse episódio. Olha quanto que José teve que esperar. José esperou 2 anos. E existem pessoas nos assistindo dizendo que o ministério está atrasado. Irmão, seu ministério não está atrasado não. O seu nome ainda não foi lembrado. O seu nome ainda não foi soprado na terra. Porque a hora que Deus mandar uma ordem lá de cima para cá para baixo, fala assim, ó, chegou o momento da Fabiane, chegou o momento da Carla, chegou o momento do Flávio, chegou o momento do Paulo, do Leandro. Ele vai fazer o nosso nome ecoar nos 4 cantos, aonde for. Então descansa o seu coração. Se ainda não chegou a tua bênção, a tua vitória, porque o seu nome ainda não foi lembrado. E é Deus que faz lembrar o nosso nome. Não fique com o seu coração turbado, não esmoreça a sua fé. Não se deixe ser usado por Deus porque as coisas ainda não aconteceram do seu jeito, da sua maneira. Porque Deus, Ele vai fazer o seu nome ser lembrado, amém? Mas para o seu nome ser lembrado, você precisa se manter na posição, assim como José. Porque o nome de José só foi lembrado por aquele copeiro porque ele se permitiu ser usado. E muitas das vezes, travamos, não é verdade? O que acontece? Travamos porque não está acontecendo do jeito que eu quero. E aí, não vai acontecer, irmãos. Enquanto você não entender que você precisa fazer a sua parte e Deus vai entrar com a ação dele, nada vai acontecer. Então, nessa noite, continue na posição que Deus quer que você esteja. Esse é o momento de estar quietinho nos bastidores. Esteja. O momento que você for apresentado, Deus ele vai falar, esse é o momento, chegou a hora. Mas para isso você precisa ser fiel, mesmo você estando passando por um problema, por uma dificuldade, porque é Deus que vai fazer o seu nome ser lembrado. E José, o seu nome, como eu falei, só foi lembrado porque ele se permitiu ser usado. Enquanto você se anular, os planos e os projetos de Deus vai ficar paralisado. Então, faça a sua parte. Faça a obra do Senhor. Se Deus te chamou para louvar, louve. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Faça isso, independente das circunstâncias que você esteja passando. E no momento certo, o seu nome vai ser lembrado. Amém? Faraó, ele falou, manda trazer esse jovem. Faraó poderia muito bem, né? Dizer assim, hebreu, não quero assunto com hebreu. Porque sabemos que os hebreus naquela época, né, não era bem visto para o povo do Egito. Porque eles seguiam uma religião e o povo do Egito seguia outra religião. Né? O povo do Egito seguia, eles tinham várias imagens, eles achavam que eles precisavam ver coisas. E o povo hebreu servia um Deus invisível. Então eles olhavam para o povo hebreu e achavam o povo doido. Né? Como é que pode se o povo, né, servia um Deus que eles nunca viram? Né? Então, Faraó poderia muito bem menosprezar José, mas ele mandou chamar ele no mesmo chama. E a palavra nos fala que José teve seu cabelo cortado, tomou o banho, fez a barba e foi encontrar com Faraó, porque Deus falou,
chegou o dia, meu filho, chegou o dia da sua exaltação. E eu lembro, lá no capítulo 37 de Gênesis, quando José teve aquele sonho, que os seus irmãos não entenderam, era esse dia que Deus estava planejando. Mas olha quanto tempo José. Alguns teólogos dizem que José chegou a ser governador quando ele tinha mais ou menos a idade de 30 anos de idade. E ele foi vendido quando ele tinha 12, 13 anos. Então ele era muito jovem. Olha quantos anos José teve que esperar para se tornar governador, né, do Egito. Um hebreu, governador do Egito, de um povo pagão, um povo que não acreditava no Deus de Israel. Olha só como é que Deus faz as coisas. E é Deus que faz o nosso nome ser lembrado. Amém? Você possa ficar com essa palavra nessa noite e saber que, primeiro, você precisa se permitir ser usado, independente das suas circunstâncias. É fácil, pastora? Não. Mas na nossa geração nós temos muitas pessoas como exemplo. Quantas pessoas, a mesma nossa irmã Ângela, né, deu testemunho dela, de que Deus, né, a curou. Ela teve que passar por todo o processo, né, da quimioterapia, todo o processo da cirurgia, mas em nenhum momento ela deixou de ir ao escuto. Eu vi a irmã Ângela no escuto, eu vi a irmã Ângela algumas orações matutinas e ela estava lá buscando. Quantas pessoas da nossa geração estão enfrentando problemas e dificuldade e mesmo assim não param? Quantas mães às vezes, né, estão passando por problemas com o seu filho, mas mesmo assim elas saem, elas vão visitar presídios, elas vão visitar hospitais, elas vão pregar, porque elas creem que não depende delas, depende do Senhor, do poder do Senhor. Então nós temos que olhar essas pessoas como exemplo e ver, eu não vou parar. Eu estou passando por problemas, por dificuldade, mas eu não vou parar. E segundo, é Deus que faz o nosso nome ser lembrado. Se você está com uma causa na justiça, descansa seu coração, porque no momento certo Deus vai sobrar o teu nome lá naquele cartório, não é? Na audiência, o juiz vai lembrar, o promotor vai lembrar. Então descansa o seu coração, confia e creia, exerça a sua fé, né? Porque a palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá pela fé. Amém? Então que nessa noite vocês possam, né, colocar aí nos comentários o que Deus falou no coração de vocês. Desde domingo, porque eu tenho certeza que Deus tem falado. E Deus fala de maneira diferente. Né? Deus traz uma palavra, mas Ele trata de individualmente conosco aqui. Então eu gostaria de saber quanto eles estão aqui falando, irmãos. Vocês coloquem em escrito. Eu quero ouvir nos comentários o que o Espírito Santo falou no coração de vocês, segundo essa palavra que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Amém? Vou começar com o pastor Leandro.